Eu estou meio triste, assim, chateado, posso dizer, né? Porque... Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Paz do Senhor Jesus. Eu estou meio chateado, assim, porque no começo começaram a dizer para mim que eu podia pregar igual Paulo. Você sabe que todo pregador, ele tem um problema, assim, inato, né? Uma coisa que já nasce com ele, né? E qual que é o problema? Ele só quer falar. Ele quer falar, ele quer falar, ele quer falar sozinho, ele quer falar a noite toda, ele quer contar tudo da vida dele com o Senhor, né? E assim, por causa disso, né? Paulo nos dá um exemplo bem claro, lá em Troade, né? Quando ele pregou até meia-noite, né, pastor? Até meia-noite, olha que privilégio. O homem caiu lá do 3º andar, e ele foi lá sacudir o homem, mas ele não foi lá ressuscitar o cara, porque ele já estava com dó do cara, porque ele estava piedoso, porque ele queria salvar a vida dele. Ele foi ressuscitar ele porque ele não se conformou. Como que você morre antes de eu terminar a pregação? E ele ressuscitou o cara às meia-noite e falou assim: você vai ouvir minha pregação até às 5 da manhã. E ele pregou até às 5 da manhã, até romper o dia, né? Mas brincadeiras à parte, a pregação que eu tenho aqui, que o Senhor colocou no meu coração há mais de um mês atrás, quando nós nos reunimos, realmente dava para ficar até 5 da manhã. Bem que eu gostaria de falar para vocês tudo que o Senhor colocou no meu coração. Gostaria mesmo. Mas nós temos que ter educação, sermos educados, sabemos que há o tempo de tudo. E eu já mexi nessa pregação um tanto. Vocês não têm ideia o quanto que eu já tirei, já coloquei, porque eu queria comunicar com vocês as bênçãos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, né? Eu estou tentando abrir aqui porque... Só um segundinho. Bom, quando nós encontramos, o pastor Roberto nos convocou para essa obra, nós conhecemos a Carol. E ela expressou um desejo profundo de angústia que ela tinha por causa das vidas, porque as vidas se achegavam a ela desesperadas, as pessoas querendo o suicídio, né, Carol? E nós conversando ali naquele pouco tempo na casa do Clemerson com a Si, que nós nos reunimos para esse evento aqui, ela mostrou aquela angústia dela e o desejo somado ao do pastor Roberto de fazer essa vigília, de unir as igrejas, né? Nós vemos aquilo que a Carol falou aqui, né? A necessidade que o mundo tem do evangelho puro, do evangelho verdadeiro, porque as igrejas estão lotadas, mas de pessoas como Jesus disse. Ele chorou porque via eles como ovelhas sem pastor, né? E isso me fez caminhar para essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. No princípio, no dia da reunião que nós estivemos lá, a palavra que o pastor Roberto tinha nos comunicado era juntos no caminho. Então, eu não sei se vocês podem mudar ali a abertura que nós fizemos. O tema um pouco mudou, né? Mas juntos no caminho, para mim, está ligado aos pés. Quando eu pego a Carol e o Roberto e a gente vai para um lugar, né? Pego o pastor Júlio ali e a gente vai para um lugar, a pastora Márcia. Estou tão contente de ver vocês aqui. E aí a gente vai para o caminho, a gente vai que jeito? Vai com os pés. E aí o Espírito Santo me remeteu para os pés, o caminho, nós vamos caminhar juntos, né? E esse é o propósito que eles colocaram para a gente, de que nós precisamos andar juntos nesse objetivo, de pregarmos, de comunicarmos a palavra para aqueles que estão indo para o inferno, que estão morrendo sem salvação, né? E... quero dizer também para vocês, essa pregação vai até 5 da manhã. Jesus me ajuda. Quero dizer para vocês que nós não estamos aqui à toa. O que a Carol falou agora é verdade. O Senhor tinha a nossa data de aniversário, da nossa festa de aniversário, de 9 anos, da CLSJ. O Senhor apareceu para nós temos profetas na igreja e disse: olha, vocês vão fazer a festa em conjunto com a igreja Semente da Vida. Nós estamos aqui no dia da nossa festa de aniversário. Nós deixamos a nossa igreja, que foi o que a Carol falou agora. A gente precisa parar com esse negócio de parede, né? Parede só divide.
né? A igreja do Senhor é mística, mística não no sentido de misteriosa, mas que ninguém conhece. Aqui nós temos 200 pessoas, nós não sabemos quem são do Senhor, quem é a igreja do Senhor verdadeira, não é? Então, unindo tudo isso, nós chegamos a essa conclusão, que o Senhor mesmo separou esse tempo para nós estarmos juntos aqui, né? E o tema que eu escolhi foi Juntos no Caminho, né, pastor? E eu queria fazer uma pergunta retórica para vocês, deixar vocês pensarem nisso. Seus pés estão limpos para a caminhada? Seus pés estão limpos para a caminhada? Muito bem. Eu queria ler o texto áureo, João, o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 3 a 5. Pai querido, eu estou aqui para comunicar a Tua palavra. Eu não falo de mim mesmo, eu falo segundo a Tua palavra, e que ela seja glorificada nessa noite, o Teu nome, a Tua glória, o Teu poder seja glorificado através de mim. Eu sou só um instrumento Teu para falar das coisas que o Senhor nos tem ensinado e nos ensinou. Toma o Teu lugar de glória, o Teu lugar que nós cantamos aqui, o Teu trono exaltado, ser glorificado aqui. Fica ao meu lado. Fala, Senhor, na minha boca, porque eu não sei falar, mas o Senhor vai me ajudar, em nome de Jesus. João 13, de 3 a 5, diz assim: Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto. Ali está vestes, eu sabia, porque você está na Ferreira de Almeida e eu peguei a JFA, porque é onde está escrito manto. Não, está certinho o que você fez. Tirou as vestes. Na versão ACF está o manto. E é nisso que nós vamos nos apegar nessa noite, tá bom? É essa palavra que eu quero que vocês guardem. E tomando uma toalha, cingiu-se, depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Jesus estava prestes a subir na cruz. Se nós lermos um pouquinho do capítulo anterior, Jesus já estava subindo para ser crucificado. Ele estava se preparando para a cruz. E ele está na Santa Ceia agora. Está ceando com seus discípulos. É a última ceia. E ele tem uma mensagem para dar para esses discípulos, né? Ele queria dar uma última e importante mensagem. Será que a mensagem importante que ele ia dar era: Pedro, não esqueça de regar as plantas. Alimente os animaizinhos. Coloque o lixo para fora. Será que seria uma mensagem assim? Seria algo muito importante, muito urgente, muito necessária, não é? Então, ele tirou suas vestes, o seu manto. E será que isso foi por acaso? A gente passa por esse texto, a gente não presta atenção. Deixa lá, Silvia, que é bonita a palavra de Deus ali, é maravilhosa. Olha que coisa linda. As coisas que a gente muitas vezes não percebe na palavra de Deus são coisas preciosas e riquíssimas de conteúdo, de conhecimento. Então ele tirou as vestes. E por quê? Para nós entendermos por que ele tirou as vestes e que vestes eram essas, nós vamos seguir adiante. Nós vamos caminhar pelas Escrituras. A visão de Isaías: Deus, preste atenção, Deus tem uma roupa. Deus tem uma roupa, Deus tem uma veste. Vamos entender isso? Isaías tem uma pequena revelação para nos fazer que é muito importante e nos mostra segredos importantíssimos. Isaías 6, de 1 a 2. 6... não é 61, Silvia, é o capítulo 6, tá? Desculpa se eu não coloquei 2 pontos aí. Eu vou lendo, tá? No ano em que morreu o rei Uzias, fiquem comigo, esqueçam o texto lá, que lá está 61. 6, no ano em que morreu, obrigado, Silvia, você é demais. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os pés, cobriam seus rostos, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Quem não conhece essa passagem?
O que ela nos diz? A gente tem que prestar atenção no que o texto diz. O texto diz alto e sublime. O trono de Deus é alto. Ele está elevado, ele é inalcançável. Ele está numa posição que ninguém pode alcançá-la. Aleluia. Seu trono é sublime. Que é sublime? Cujas qualidades ultrapassam o comum. Ele é magnífico. Magnífico. Veja, duas palavras simples e tem tanto conteúdo embutido, cujas qualidades ultrapassam o comum, que transcende o humano, que expressa um elevado grau de excelência. Distinto, nada se parece com Deus, nada se parece com o seu trono. Não há nada no universo que se assemelhe àquilo que Deus é, aquilo que Ele representa e o que Ele se parece. Ele é extraordinário, de característica moral e intelectual admiráveis. Aleluia! Queridos, o manto enche ou cobre o templo. Encher significa completude, totalidade. Deus é totalmente santo, Ele se veste totalmente de santidade. De santidade. O trono também é um templo. Vocês veem lá, cobrem o templo. Ora, se o trono é um templo, o templo serve para quê? O que é um templo? O que se faz em templo? O templo é lugar de adoração. Então Deus é adorado no seu trono por aquilo que Ele é e pela sua santidade. Quanta glória que tem nesse texto. Encher significa total. Ele é totalmente santo e totalmente admirável. O trono também é um templo onde Deus é adorado. E Deus é completamente santo. Não só em parte. Por isso que Isaías, a visão que Isaías tem, não é só uma visão ocular, da vista. Ele tem uma visão espiritual. Ele entende que aquela cobertura, veja, o manto dele cobre todo o templo. Cobre tudo, ele enche tudo. Deus preenche tudo. Onde Ele está, toda a sua volta. E o manto mostra a sua santidade. A roupa de Deus é um manto de santidade. Deus tem uma roupa, Deus tem um manto que Ele se veste. É estranho falar isso, porque nós não vimos a Deus. Logo vocês vão ver a Deus. Eu vou mostrar Deus para vocês hoje. Eita Jesus, vou mostrar Deus para eles. Deus se veste de santidade. Ele se cobre de santidade. E Ele tem um carro também. Um outro dia eu vou pregar sobre o carro de Deus. Deus tem um carro e tem uma roupa. Ele se veste. Assim como Ele tem um carro no qual Ele se locomove. Se vocês lerem o livro de Ezequiel, vocês vão ver que Ele tem um carro. Ele está vestido de santidade. Seu séquito, outra expressão é séquito também. Séquito significa comitiva que o acompanha. Que comitiva que tem na outra tradução? Qual a outra comitiva? Serafins estavam por cima dele. Então, quando Deus se locomove no seu carro, vestido de santidade, Ele leva atrás dele uma comitiva. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. 24 horas por dia. Aonde Deus vai, aonde Ele está, atrás dele vem um exército, clamando sobre o nome dele, proclamando o nome dele e o que Ele é. Por isso a gente também tem que aprender a louvar Deus 24 horas por dia. A hora que você acorda, eu estou triste, minha casa está vazia, meu celeiro está vazio, eu não sei como vou pagar aquela conta, eu não sei se eu vou passar por esse câncer, eu não sei se eu vou passar por essa doença, mas santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. É um culto contínuo. Que são os serafins, sua majestade e beleza são grandes, ninguém pode olhar para eles. Os serafins cobrem os pés, cobrem o rosto e não olham para ele, dizem santo, santo, santo e voam. Aonde ele vai, eles estão atrás, o adorando. Tudo que Deus criou, irmãos, Ele criou imprimindo aquilo que há no céu, na terra. Por isso Jesus nos ensinou, Pai nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Tudo que você vê, você é impressão. Nós estávamos lá no começo, na entrada, falando para
para a Júlia, falando para a Júlia que o nosso corpo todinho é feito de símbolos. Símbolos, 12 costelas. 7 santo, 7 são costelas normais. 3 são costelas falsas, que é a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E 2 são flutuantes, que são os 2 evangelhos. Está tudo imprimido na gente. Tudo que você foi construído, do jeito que Deus te fez, tem um simbolismo. Mas eu não quero me ater a isso. Eu falei que não vou ficar até 5 da manhã. Se alguém morrer aqui, eu vou ressuscitar para você terminar de ouvir minha pregação. Vamos lá, vamos para a ordem do manto. O que mais tem no símbolo desse manto? Assim na terra como no céu. Deus quer imprimir, e Ele imprime. Tudo que existe no universo e na terra está impressa as verdades bíblicas de Deus e suas assinaturas, o seu DNA. Silvia, põe lá, Números 15, 38 a 40. Ele nos dá figura para que nós olhemos para Ele. Ele quer que nós nos parecemos com Ele. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas. Tzitzit é o nome em hebraico. Pelas suas gerações. E nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas, tzitzit, vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos, pelos quais andam vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, que são as mitzvot, os mandamentos, que são um total de 613, e cumprais e santos sejais ao vosso Deus. Irmãos, quando Deus fala vos prostituindo, é porque você nasceu no pecado. Quando você idolatra, quando você mente, quando você rouba, quando você fere alguém, quando você transgride alguma lei, quando você ofende alguém, essa é a prostituição, porque nós estamos nos afastando da santidade de Deus. Nós deixamos de sermos santos por meio dos nossos comportamentos, das coisas que a gente faz e dos desejos malignos do nosso coração. Por isso que nós precisamos da redenção, da salvação em Jesus Cristo, que Ele nos torna santos. Então, esse mandamento que Deus dá a Moisés, no capítulo 15... de Números, ele manda que eles façam uma roupa. Mas que roupa é essa? Chama-se talit. É um talit, é um chale. Mas o talit não representa um chale propriamente dito. Ele é uma pequena cobertura, é um manto. E a palavra talit não significa literalmente chale. Ele em hebraico ele tem 2 palavras que vêm tal, que pode significar tenda ou cobertura, e it, que significa pequena. Então, pequena cobertura. Então ele diz, façam uma coberta para vocês, um chale, que tenham nas suas franjas. Nas suas franjas, tenham franjas, nas suas bordas, nas suas vestes, vocês vão colocar franjas. E essas franjas terão um cordão de azul. E todas as vezes que vocês se vestirem desse manto, vocês serão santos ao vosso Deus. Santos ao vosso Deus. Bem, esse manto, esse talit, essa cobertura, essa pequena cobertura, acompanha o homem aonde ele vai, não é? Ele põe um cobertor, um chale e vai aonde ele vai, o chale o acompanha, ok? Ele tem 5 nós e 8 fios nas suas pontas. Os 5 nós representam as 5 livros da Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que é onde estão todas as leis que nos condenam, as leis que mostram para nós quão pecadores nós somos e pelo qual nós não podemos estar perto de Deus, amém? E as pontas, que são 8 fios, representam os nossos pecados, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos que contrapõe as 5 livros da Torá. Então, o talit, ele visava mostrar para o homem que ele tinha leis para cumprir, que a Torá os obrigava a cumprir, mas que os seus pecados não permitiam que ele cumprisse. Então, ele olhando para aquela veste, olhando para o tzitzit, para aquelas franjas, para a orla do manto, a orla do seu manto cobria o trono, né? Deus está imprimindo algo que tem no céu, na terra.
nós nos lembrássemos que nós precisávamos cumprir. Então, Deus dizia para eles que se eles fizessem aquilo, eles se tornavam santos ao vosso Deus. Nossa mente, nossos pensamentos, nosso coração, nossos sentimentos, nossos olhos, o que a gente vê, a boca, as mãos, as obras das nossas mãos, os nossos pés por onde nós andamos, os nossos pecados sexuais, nossos órgãos genitais. E tinha um cordão azul. Toda cor azul nas Escrituras representa o homem que veio do céu. Quem é o homem que veio do céu? Cristo Jesus. Então o cordão mostrava Cristo, a santidade de Cristo que aquela pessoa passaria a adquirir no momento que ela colocasse aquela roupa. O contraste das obras da lei. Por que nós temos 5 dedos? 5 dedos são 5 ministérios, representam obras humanas. E as nossas mãos podem, na parábola das virgens, não são 10? 5 ruins, 5 que não obedeciam, 5 que obedeciam, né? 5 salvas e 5 condenadas. Então, 5 é a obras nas nossas mãos. Então, por essa razão, existe essa quantidade, esse número, né? Que contrasta. As nossas mãos contrastam com os 5 livros da Torá. As obras das nossas mãos não podem cumprir a lei. Por isso a lei condena. A lei não é má, a lei mostra o quão ruim nós somos. Olha que bacana. 1 João 2,16 diz assim, ó: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Veja, está aqui as nossas obras refletidas na impossibilidade de nós nos salvarmos. 2 Coríntios 3,6 diz assim, ó: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. A letra mata o quê? É o estudo das Escrituras? Pelo contrário, o estudo das Escrituras nos esmiuçam ao caráter de Deus e aquilo que nós temos que fazer. Mas a letra o quê? Os mandamentos, a lei. A lei é contra nós. Ela é uma carta de Deus dizendo, vocês são pecadores e tudo que vocês fazem vão contra a minha santidade, não é? Então a letra mata, que é o quê? A lei, mas o Espírito vivifica, porque quando recebemos Cristo, Ele nos santifica e nos limpa dos nossos pecados. Foi o que a Gabriela falou aqui agora, né? Quando Moisés pisou no monte, Deus falou, tira esse sapato daí. O lugar que você está é um lugar onde eu tenho a revelação de Cristo Jesus. É um lugar onde é um lugar santo. Você não pode trazer para um lugar santo as suas coisas, as suas contaminações. Você tem que trazer o seu corpo, a sua pureza, sem misturar as doutrinas desse mundo, as coisas que você acredita. Então entre no meu lugar santo em santidade. Tira esse sapato daí. Então, a sarça nada mais era do que o ser humano vestido do Espírito Santo. Por isso que ele não se queimava. Por isso que ela não queimava. Então agora nós somos um corpo perfeito vestido do Espírito Santo. O Espírito Santo não é o fogo? Não é o fogo que queima os nossos pecados? Então nós somos regenerados porque o Espírito Santo habita em nós. E ele queima todo o pecado que nós cometemos. Né? Em numerais, eu quero pular essa parte porque eu não vou conseguir falar tudo o que eu gostaria. O hebraico tem uma gematria. Cada letra representa um número. E por incrível que pareça, o nome Talit, o nome Tzitzit, representa, junto com os 5 nós. Tzitzit, as letras hebraicas totalizam 600. Número 600. 5 nós e 8 franjas, dá quanto? Quanto, pastor? Quanto, apóstolo? 600 mais 5 mais 8? 613. Quantas leis tem para a gente obedecer na Torá? 613. Então, quando eles olhassem para o tzitzit, para as franjas, eles saberiam que eles teriam ali que respeitar 613 mandamentos. Alguém pode me ajudar a segurar o microfone para mim? Ok? Vamos lá, senhor. Todo judeu usa esse manto aqui. Esse aqui é o talit. E essas aqui são as tzitzit.
5 nós e 8 franjas. Os nossos pecados e a Torá, contrastando com os nossos pecados. Quando eles se vestiam, Deus, segundo eles estavam justificados por meio da obediência nesse mandamento. Então, o judeu estende esse... Eu vou encenar rapidinho. O judeu estende, põe assim mais alto isso. O judeu estende isso, beija 3 vezes e depois se veste. E ele diz essa oração. Antes de me vestir, eu vou dizer oração, porque do jeito que eu vou me vestir não vai dar para vocês ouvirem. Ele diz assim, em hebraico: Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kitzanu bemit asvotav, vetzivanu lehatev betzitzit. Betzitzit. Isso significa: bendito seja Deus eterno, nosso Deus, Rei do universo, que nos santificaste com teus mandamentos e nos ordenastes que nos envolvamos com o talit, o tzitzit e as franjas. Então eu acabei de realizar a colocação do talit, que era o mandamento de Deus. Aonde está esse talit quando eu li a primeira leitura que eu fiz de Isaías? Aonde está esse talit? Onde ele está no original, gente? Isaías diz o quê? Ele viu o quê? Deus é coberto com um manto. Ele mandou que Moisés fizesse a mesma coisa. Ele falou: eu quero que todos aqueles que são meus filhos também sejam cobertos de santidade. Era essa a vontade de Deus, por isso ele criou essa cobertura, essa pequena cobertura. Vocês estão entendendo? Deus imprimiu o que estava no céu, na terra. Ele imprimiu o que ele é lá em cima, ele quis imprimir em nós, para que nós fôssemos santos como ele é. Não é o que diz a oração? Para que sejam santos como eu sou santo. Né? Muito bem. Faz sentido agora o manto que cobre o trono de Deus? Faz sentido agora o manto que tem no trono de Deus? Deus é vestido de santidade. E Ele quer nos vestir de santidade também. Mas como Ele vai fazer isso? O templo de Deus somos nós. E Deus quer habitar em nós. Por que que o manto de Deus cobre todo o templo? Tá. Por que que o manto de Deus cobre todo o templo? E agora Ele dá um manto para que nós nos cobramos. Ele quer cobrir você, Cris, totalmente. Totalmente. Ele quer preencher você, meu irmão, totalmente com a sua santidade. Ele não pode preencher o templo. Nós não somos o templo. Todo mundo já aprendeu aqui isso. Nós não somos o templo de Deus. Ele não pode preencher só a sua boca e deixar os seus olhos olhando o que não presta. Ele tem que se santificar completamente. Ele precisa se santificar em todo, por isso que Isaías viu. E o manto dele cobre todo o templo. Não pode ser uma salvação pela metade. Não pode ser uma santificação pela metade. Você não pode estar um pé em Deus e um pé no mundo. Dá para entender isso? O talit traz muitos significados para a gente. Sede santos como eu sou santo. Levítico 19:2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Deus tem uma exigência para que você seja filho dele, para que você seja povo dele. Você precisa ser santo. Então nós sabemos que todos os preceitos, os princípios e os preceitos cerimoniais de Deus apontam para a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós chamamos o Velho Testamento de velho, isso é uma ofensa. Por quê? Porque o Velho Testamento não tem nada de velho. Ele é o Antigo Testamento. Veja, isso daqui traz uma representação esmiuçada de quem é a pessoa de Jesus, do que ele é, do que Deus é. Aliás, vocês sabem quem está sentado no trono? Que Isaías vê? Que Deus que está sentado no trono? É o Pai? Alguém sabe me dizer? É o Filho? É o Espírito Santo? É o Filho. Por que o Filho, Silvia?
Porque as Escrituras dizem: a Deus ninguém pode ver, mas ao Filho ele deu a conhecer. Todas as visões que você vê de Deus, que os profetas ou as pessoas veem de Deus no Velho Testamento, apontam para a pessoa de Jesus. Jesus está sentado no trono. É Jesus que Isaías vê. Então, quem está cobrindo Jesus é o manto de santidade. E Jesus vem imprimir a santidade no seu povo. No povo judeu, vem imprimir a sua santidade. O azul, o homem que veio do céu. Aquele que é perfeito, que não pode pecar. E que então imprime em nós a sua natureza santa. Então, Deus queria que todos os dias, quando eles acordassem pela manhã, eles se vestissem com o tzitzit, se cobrissem com as franjas, com o talit, e se tornassem santos para Deus. Você tem uma foto daquela com eles vestidos no Muro das Lamentações? Se você puder, o Muro das Lamentações, onde está todo mundo. Deus então queria que, assim como Ele é santo, nós fôssemos santos. Certo? Então os judeus, olha o que eles fazem. Pela manhã, eles vão orar no templo e eles se vestem com o manto. Se vestem com talit. Se vestem, se cobrem com as leis, com o tzitzit. E eles acreditam que eles vão se tornar puros fazendo isso. Porque eles respeitam as leis cerimoniais que apontam para Jesus. E eles não entendiam o que eles estavam fazendo. E eles acreditam piamente que ao fazer isso, a glória de Deus desce sobre eles. Eles acreditam, mas isso não é verdade. Vou me cobrir com o tzitzit de manhã. Estou coberto porque Deus mandou. E aliás, eles faziam igual os serafins, tá? Estão me ouvindo? Amém. Olha como é que eles faziam. Também se cobriam para não olhar, porque eles acreditavam que a glória de Deus descia sobre eles. E se eles vissem a glória de Deus, eles morreriam. Eles imitavam os anjos, se cobrindo a sua face, porque os anjos não podem olhar a Deus, eles morrem por causa da glória dele. Aí eu cubro o meu rosto com o tzitzit, com o talit, e estou pensando: vou matar o meu vizinho, porque ele botou a cerca dele 1 metro mais para o meu terreno. Quando eu chegar em casa, eu vou esfaquear ele. Isso não pode cobrir os meus pecados. O talit não pode cobrir as minhas transgressões, porque ela não pode limpar o meu coração. Tá bom? Não pode, porque é impossível cumprir toda a lei. Ninguém consegue cumprir os 613 mandamentos, mas nós temos algo muito maior na nossa vida agora. Tiago 2:10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Nós não conseguimos cumprir, a lei é muito pesada para nós, ela é inalcançável. O manto, o talit e as tzitzits eram uma expressão da pessoa de Jesus, do homem perfeito. Então Deus exigia que todo o povo fosse vestido de santidade, mas a roupa não tinha esse poder, porque era só um mandamento levítico, era uma lei, que eles realmente eram justificados pela obediência. Mas toda vez eles tinham que ir lá sacrificar novamente, matar um cordeiro de novo, para que eles fossem limpos todo ano dos seus pecados. O talit não podia remover perpetuamente os seus pecados. Vocês estão comigo? Quem pode dizer um glória, aleluia? Meu Deus, olha o que Deus fez. Então vamos fazer uma viagem nas Escrituras para mostrar aonde Deus deixou impressa a figura do manto, como ele é importante. Quem conhece o Salmo 91? Põe lá, Silvia, 91:1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Lê aí, lê alto. Lê alto. A sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente, debaixo do seu manto. Debaixo do manto de santidade. Você habita debaixo do manto de santidade, você está debaixo da pessoa de Jesus Cristo. Então você está em descanso, você pode descansar, você pode sossegar debaixo da redenção de Cristo Jesus. 91:4.
Ele te cobrirá com as suas penas. Deus tem penas? Ele tem asas? Penas é knaf, a palavra em hebraico. Orla do manto, debaixo das suas orlas, debaixo do Espírito Santo, da santidade de Cristo Jesus. É isso que o Salmo 91 está dizendo. Ele está mostrando que nós só podemos ser justificados, salvos, santos, perdoados, descansar a nossa alma, se estivermos redimidos em Cristo Jesus. Então, a melhor tradução seria aquele que está debaixo do seu manto, ou melhor ainda, sobre a cobertura de Jesus, justificado debaixo do tzit, dessa ordem, porque Cristo cumpre todos esses mandamentos. Ele é o homem perfeito. O manto de Elias. Quem conhece a história de Elias? Eu vou resumir, não vou ler o que eu escrevi. Quem conhece a história de Elias? Todo mundo já contou essa história em alguma pregação. Todo mundo já ouviu essa pregação. O que Eliseu pede para Elias? Pede, o que você quer que eu te faça? Ele fala, eu quero porção dobrada do teu espírito. O que Elias responde para ele? Se você me vir subir, quando o Senhor me levar, você receberá o que você pediu. Vocês se lembram o que Eliseu pega de Elias? O manto, gente. O manto que Elias usava era o talit, é o tzitzit. O manto, Elias, é uma representação concreta da ascensão de Cristo Jesus no Monte das Oliveiras. Quando Elias sobe para o céu num carro de fogo e Eliseu vê o manto, que é 10 dias depois da ascensão de Jesus, o que aconteceu em Jerusalém? O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos. Então Elias estava representando a ascensão de Jesus e a descida do Espírito Santo. O talit é o Espírito Santo, gente. O talit é a cobertura de Jesus. Jesus não é o ungido de Deus, não é o Messias, o Cristo, o ungido. Ungido do quê? De óleo? Não, ungido do Espírito Santo. Jesus recebe o Espírito Santo no batismo, e então ele é ungido de Deus, o Messias. Então Elias recebe o manto, que é o quê? Uma figura ali, uma figura da ascensão e descida do Espírito Santo sobre nós. É isso que Elias diz. Por isso Jesus diz, João virá no espírito de Elias. O que ele quer dizer? Que João virá com as mesmas características de Elias. Eu vou subir, vou descer o Espírito Santo sobre vocês, e vocês serão o meu povo redimido. Amém? Então vamos agora para as profecias sobre o talit que vocês conhecem, mas não sabiam que era o talit, que era o manto. Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens, 10 é a totalidade, 10 é universal, é tudo, toda a humanidade. Os gentios, todos os homens, de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla do vestido de um judeu. Quem é esse judeu? Alguém pode me dizer? Jesus. Jesus era um judeu, ele vestia o talit no costume dele. Ele usava o talit todos os dias. Por isso ele na Santa Ceia, ele tira suas vestes para lavar os pés dos apóstolos. Pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E os judeus, ouvindo a sua pregação, disseram, essa pregação sua é muito dura, nós não podemos suportá-la, e foram embora. E ele pergunta para os apóstolos, vocês vão também? E eles dizem, só tu tens palavra de vida eterna. Não é isso? Pegarão na orla do... Nós vemos que Deus está com você. E muitos judeus creram, e a humanidade creu e foi salva por essa verdade. Amém? Então Deus está apontando para as nações. O que Cristo alcançaria seria aquele que usasse o talit, a tzitzit. Em Malaquias 4 diz a promessa de cura pelas vestes do Messias. Versículo 2 diz, Malaquias 4:2, mas
Para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas orlas das suas vestes. E saireis e saltareis como bezerros de estrebaria. O Messias, quando viesse, os judeus estavam esperando. E qual que seria a prova de que ele seria o Cristo? Quem tocasse nas suas orlas das suas vestes ficaria curado. Ficaria curado, ele traria cura. E cura do quê? Do pecado e da morte também. Porque nós saltamos quando o pecado sai de nós, quando nós não devemos mais nada, nós não ficamos felizes. Quando Jesus nos liberta, nos limpa do pecado, nós pulamos e saltamos de alegria. E assim seria com o Messias. Vamos ver o cumprimento dessas profecias? Eles esperavam alguém que curasse por meio das orlas. Mateus 9, 20 e 21. Quem conhece essa passagem? E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou nas orlas das suas vestes. O que nós ouvimos até hoje sobre esse assunto? De que ela teve uma atitude humilde. De que ela teve uma atitude assim, simples. Ai, nem que eu tocar num pedacinho ali do sapato do Edmilson, eu vou ser curada. É uma fé assim, abstrata, mística. Não. Ela conhecia o mandamento. Ela sabia que Jesus era o Messias, ela cria. Por isso, quando ele vira para ela e diz: quem me tocou? O senhor está com problema, né? O senhor já está tomando muito sol a noite, o dia todo, curando todo mundo. Agora o senhor me fala, tem uma multidão te apertando e o senhor pergunta quem te curou. Ele diz: não, saiu o poder de mim. Ela foi tocar nas orlas para promessa de Malaquias. Foi tocar na orla da veste, porque ela falou: ele é o Messias. E ele vira para ela e diz: você está curada? Ele fala, irmãos, você está curada? Ele diz o quê? A tua fé te salvou. Você sabe que eu sou o Messias, que eu sou verdadeiramente o Messias. A tua fé te salvou. Ela foi salva e depois ela foi curada. Porque a salvação nos liberta das doenças. E vamos lá, vamos pular rápido. Mateus 14, 35 e 36. E quando os homens, mais uma, cumprimento da profecia, daquele lugar o conheceram. Conheceram o quê? Nossa, esse homem é impressionante. Mandaram por todas aquelas terras ao redor e trouxeram-lhe todos os que estavam. Vamos, gente, a gente não dormir, tem até 5 da manhã. Estavam enfermos. E o que acontecia? E rogaram-lhe que ao menos pudesse tocar no tzitzit. Porque se ele fosse o Messias, eles seriam curados. E o que aconteceu? E todos que tocavam ficavam sãos, ficavam curados. As multidões sabiam da promessa, elas criam. E nós passamos essa passagem totalmente desapercebida por causa do manto que está lá no lava-pés. E tirou o manto e se cingiu da toalha e começou a lavar os pés aos discípulos. Então, queridos, essas vestes, Isaías é um profeta messiânico, então a alusão claríssima ao Espírito Santo. Jesus é ungido, o Messias, o Cristo. Ele é cheio do Espírito Santo, ele é o homem Deus, o homem perfeito. Amém? Deus, quando apontou a produção do talit, do tzitzit, ele estava apontando para ele mesmo. Ele estava dizendo: vocês serão santos quando vocês receberem o Espírito Santo, né? O último leitura, que é Isaías 61:10. Veja o Senhor falando, o Espírito Santo falando por meio de Isaías sobre Jesus. 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me cobriu-me com um manto de justiça. É o talit? É a tzitzit? Não é. É o Espírito Santo. Jesus o Espírito Santo está profetizando a vinda de Cristo. Ele me cobriu com um manto de justiça, ou seja, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu sou Deus homem. Eu sou Deus encarnado, né? Como um noivo se adorna com um turbante sacerdotal. Esse aqui é o turbante sacerdotal.
e como a noiva que se enfeita com suas joias. Quando o Espírito Santo desce por meio de Jesus em você, em todos nós, e nós juntos aqui, pisando num terreno santo, somos igreja, o que nós recebemos? Dons espirituais. Um tem revelação, outro tem sonho, tem dom de cura, outro tem palavra profética, outro tem palavra de sabedoria, e assim por diante. Então ele está dizendo aqui, quando eu vier, que eu encher vocês do Espírito Santo, eu vou fazer de vocês a minha noiva, e eu vou encher vocês de presentes, encher vocês de joias. É isso que ele está dizendo. Então a obra perfeita de Cristo está representada aqui, nesse manto. Silvia, põe para mim a... Vamos lá. Vocês acham que isso aqui para o judeu é importante? É tudo para ele. O que se parece? O que é isso aqui? Quem conhece essa bandeira? É a bandeira de Israel. Com o que ela se parece? Com isso aqui? É exatamente a representação disso aqui. Eles acreditam que quando eles vestem isso, a glória de Deus desce sobre eles. Mas não desce, porque isso aqui não pode cobrir pecados. O que pode cobrir pecados é o Espírito Santo de Deus. A palavra que a Gabriela deu aqui no começo. Arrependimento verdadeiro. Um arrependimento genuíno. A recebida do Espírito Santo pode perdoar os nossos pecados. Então, essa é a primeira parte. Eu vou começar a pregação agora. Ninguém falou nada, eu vou continuar. O manto, então, representa a autoridade divina da qual está vestido Jesus. Ele era o Messias ungido, já falei isso, vou pular, senão vou ser redundante. Jesus vestia no trono um manto de santidade. Agora, como homem perfeito, também. Só que era visual, era objeto representativo para eles, que era o seu povo. Não há mais... Tem alguma autoridade maior do que Jesus? Não. Vestido como judeu, andando na Judéia, em Jerusalém. Tem alguém vestido, imbuído, né? Perdão, embutido é outra coisa. Imbuído de autoridade maior do que Jesus? Tá bom, então vamos para onde eu ia pregar. Agora eu vou pregar de verdade. Eu vou fazer uma pergunta para você. Seus pés estão limpos? Bem, não havia, vocês sabem, não havia água encanada e as pessoas pouco tomavam banho. Elas iam trabalhar, voltavam com a mesma roupa, tiravam o cingimento da roupa, que eram os shorts que eles faziam, lavavam as mãos e pés. Eu vou pregar até 5 da manhã, já não falei? Para com essa placa aí. Aí, eles às vezes dormiam com a mesma roupa, que eles trabalhavam no campo. Não tinha água assim não, irmãos. Tinha água disponível. Vocês tomaram 3 banhos hoje, que eu sei, com esse calor. Eles tomavam um banho a cada 15 dias, para lavar a roupa que eles trabalhavam no campo. Eles pagavam alguém que levava ele no rio e lavava. Não tinha essa mesma facilidade que nós temos. Então havia o hábito de se lavar os pés. E esse hábito era muito maravilhoso, porque ele se tornou uma cultura no meio deles. Então eu queria contextualizar o seguinte. Quando alguém lavava os pés de alguém, era uma consideração muito grande, uma honra. Era um sinal de que você amava, respeitava aquela pessoa que você estava recebendo. Quando você saía da sua casa, mesmo tendo lavado o seu corpo, quando você chegava na casa do outro, não tinha asfalto lá não. Não tinha governo para fazer asfalto, calçada. Era terra. Então você já chegava com os pés sujos. Ao você sentar na mesa do seu anfitrião, ele lavava os seus pés, mas não era ele que lavava. Era um servo, era o ofício mais baixo que tinha. O dono da casa não fazia isso não. Mas eles faziam, né? Então, o gesto de Jesus, quero quebrar um paradigma de vocês. O gesto de Jesus não tem nada a ver com humildade. Ele não lava os pés dos discípulos porque ele é humilde, tá? E nós vamos entender isso agora. Quer saber que não era qualquer pessoa que lavava os pés das outras? Nem Abraão lavou os pés de Jesus. Olha lá, agora a heresia nível hard. Não, Abraão não lavou os pés. Quem sabe que Abraão viu Jesus? Abraão está lá na sua tenda e vem os 3 homens
e se encontram com Abraão. Ele diz: meus senhores, se eu tenho consideração em vocês, fiquem um pouco, se assentem aqui, comam alguma coisa, depois sigam viagem. Jesus encontra com 3 homens. 2 são os anjos que vão para Sodoma e Gomorra, amém? Quem lembra dessa passagem? Estão comigo, né? 2 dos anjos que vão a Sodoma, ver se realmente o que está acontecendo é verdade. E Jesus fica conversando com Abraão. Deus fica conversando com Abraão. Obrigado, gente. Vai todo mundo sair do banco essa semana. Jesus fica conversando com Deus. Senhor, se tiverem 10 pessoas, não, mas se tiver 9, se tiver 8, o Senhor perdoa a cidade, foi ou não? E a Bíblia diz, ele fica conversando com o Senhor, o próprio Deus está ali. Mas eu vou ler a passagem para vocês entenderem o que era um lava-pé. Gênesis 18, 3 e 4. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo sem te deteres por algum tempo. Traga-se um pouco de água. E eu não sei no português, eu sou um pouco ruim de português. Eu estudo um pouquinho para poder pregar, mas eu sou meio burrinho. Traga-se, eu não sei em que tempo verbal está, mas não está na primeira pessoa, tá? Eu vou trazer um balde de água e vou lhe lavar os pés. Acho que está em terceira pessoa. Traga-se alguém, né? Não sei que tempo verbal. Se tiver algum professor de português, ele me ajuda. Sim, entendeu? Foi Abraão que lavou os pés de Jesus? Quem foi? Ô Silvia, vou te dar um título de teologia, de graça. Foi um servo que lavou os pés de Jesus. O que você faria se você encontrasse Jesus hoje? O que você faria? Você lavava os pés dele pessoalmente ou você mandava outra pessoa lavar? Ele lavava os pés, a cabeça, lavava ele inteiro. Lavava Jesus inteiro. Mas Abraão, veja, eu estou falando isso porque você nunca mais vai esquecer que a cultura era muito arraigada, era muito forte. Ele não lavou os pés de Deus. Ele pediu que o servo dele o fizesse, porque era cultural. Isso serve para vocês entenderem o que vem adiante. Se nem Abraão lavou os pés a Jesus, é porque era algo muito sério. Então vamos à palavra. Agora eu vou começar a pregar. Tudo bem, Carol? Você combinou até 5, né? Evangelho de João, capítulo 13, tem do 1 ao 17. Mas eu vou ler novamente. E para eu remir o tempo e todo mundo dizer que eu sou um pregador educado, eu vou tentar terminar minha pregação no tempo. Do 3 ao 5. Vou ler de novo a passagem. Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava, levantou-se da ceia, tirou o manto. Tirou o manto. Qual manto? O talit, a tzitzit, a representação da santidade, a representação do cargo de Messias. Estão comigo, né? Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. O que aconteceu nessa história? Quais as mensagens que a gente tem? Quando ele vai lavar os pés de Pedro, o que Pedro disse? Jamais. Eu vou botar você de banco 2025 inteiro. Jamais me lavarás os pés. E Jesus diz para ele o quê? Se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Aí ele diz: Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça também. Pode lavar tudo. Só que tem um detalhe. Aqui está a revelação e a explicação do que era o lava-pés. Lava-pés não é humildade. Essa conversa de que eu vou lavar os pés do meu irmão porque eu tenho que ser humilde, tenho que me submeter a ele. Não é nada disso. Ele diz: aquele que está limpo não necessita lavar senão somente os pés. O que é limpo? E aí ele diz, para a gente entender, se a gente não ia conseguir entender, ele falou assim, talvez eles não consigam entender, então eu vou explicar o explicado. Ele diz: e todos vocês estão limpos, menos um. Quem que não está limpo? Judas. E Judas tinha acontecido o quê? Jesus falou assim, então, né, João, Judas está, uma gatinha.
Está numa caatinga, ele não toma banho. Tá, ó. É só ele que não está limpo. Era de banho que Jesus estava falando? De que ele estava falando? Santidade, de salvação, de redenção. Judas não estava limpo, ele não estava falando de água. Jesus não estava lavando os pés físicos de ninguém. Ele estava mostrando uma representação espiritual do que representava ser limpo, lavado. Amém? Então, o que eu tenho para nós hoje, o chamado que nós tivemos, o que eu tenho? Nós não vamos juntos no caminho? E quando Jesus explicou que a nossa limpeza espiritual, quem já se lavou, o que ele está dizendo? Eu vou traduzir, porque senão eu vou ficar perguntando e vou demorar. O que ele disse? Ele disse assim: Cris, nossa, mas os minutos passam voando, não é possível. Cris, se você já está salva, você não precisa ser salvo de novo. Você não precisa ser salvo de novo. Se você já foi limpo, se você já recebeu o Espírito Santo, a salvação, você não precisa ser salvo de novo, não tem como salvar de novo. Mas então, por que nós temos que lavar os pés? Por que ele teve que lavar os pés? Porque nós estamos salvos, nossa redenção já foi feita, já foi realizada. Mas nós fomos para o céu? Você foi salvo e você já foi para Jesus? Eu estou vendo você aqui. O que está faltando? A santificação. A gente pisa nesse mundo, é BBB, é Netflix, é o vizinho que eu quero matar porque não fica derrubando o lixo na minha casa, é o meu parente que eu não perdoo, é o meu filho que eu não quero saber, que só me aborrece, é meu marido que apronta comigo. Nós estamos no mundo. Senhor, eu te peço que não os tires do mundo, mas livra-os do mal. Livra-os do mal. O Senhor nos deixou aqui para cumprir essa obra. Ô pastor Roberto, como que nós vamos salvar o cara que está querendo se suicidar se a gente for para o céu? Quem vai fazer essa obra? Então por isso eu escolhi o tema. Eu precisei explicar o que era o manto para a gente entender, nós como igreja aqui, pastores, apóstolos, bispos, evangelistas, todos nós, a importância que Deus está dando para essa história do lava-pés. Né? Jesus tirou o manto, ele se despiu do título, de qualquer orgulho, de qualquer vaidade. Assim como ele disse lá, e ele se despojou de toda a sua glória. Não foi isso? O Senhor se despojou de toda a sua glória para se tornar homem. Ele se despojou da glória do céu e depois, tendo autoridade, porque ele diz, vocês dizem, eu sou Senhor e Mestre. E eu sou mesmo. Sem o manto, Jesus era Senhor? Sem esse manto aqui físico, Jesus era Senhor, gente? Ele continuava sendo Senhor? Ele é Deus. Isso aqui não faz de Jesus Deus. E ele diz, eu sou mesmo, eu sei quem eu sou. Mas se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, façam vocês uns aos outros também. O que ele está querendo dizer? Que nós temos um trabalho espiritual para fazer entre nós. Né, pastor Júlio? Entre nós, apóstolo, para fazer entre nós. Você tem que cuidar de mim. Quantas mensagens você me mandou mês passado? E eu falei, caramba, eu precisava disso aqui. Eu precisava desse conforto. Porque quando você chega em casa com o sapato apertado, o salto alto, as meninas, né? Com o salto alto, o que mais você quer? Tomar um banho, botar o pé numa chaleira, fazer a cutícula e alguém lixar o seu pé e fazer uma massagem nele. Acabou todos os seus problemas. Você esquece até as contas para pagar. Porque os pés, eles refletem, Jesus usou os pés porque eles refletem o sofrimento que nos causa o pecado, o dia a dia do pecado. E se nós não nos humilharmos, não fizermos o mesmo que Jesus disse, deixarmos os nossos cargos pastorais, apostólicos, evangelísticos. Aliás, eu não gosto muito de evangelista não. Se tiver evangelista aqui, você nem me cumprimenta. Porque a gente prepara uma pregação um mês para pregar, aí a gente chama assim, quem quer aceitar Jesus... pessoa levanta. O evangelista vem aqui e fala, Jesus te ama, vem uma multidão. Quer dizer, não tem condição. A gente não trabalha igual, né? O evangelista, ele tem uma unção assim que irrita a gente, né? Mas brincadeiras à parte, vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, nós precisamos nos despir.
Mateus 20, 26 a 28 diz assim, ó: ao contrário, quem desejar ser importante entre vós, será aquele que deva servir os demais. Veja que ele está refletindo o que ele ensinou no lava-pés. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida como único resgate por muitos. Todos ficaram assustados e perplexos com a atitude, porque para eles isso não tinha o menor cabimento. Então, tem outro detalhe que eu vou encerrar. Muitas vezes nós temos um outro problema, tanto de não querer nos despojar dos nossos títulos para cuidar, porque o pecado que Jesus não queria que Pedro cometesse era esse aqui, ó. Pedro tinha negado ele, né? Ele falou assim: Pedro, você me ama? Ô, glória. Amo. Cuida das minhas ovelhas. O que ele queria é que ele cuidasse das ovelhas. As ovelhas estão machucadas. Nós, pastores, apóstolos, estamos machucados. A gente precisa de cuidado também. E muitas vezes, por termos os nossos títulos, a Cris vem falar uma palavra de Deus para mim descer o couro. E eu falo assim: quem você pensa que você é para falar com o pastor desse jeito? Eu sou pastor, filha. Não é? Orgulho. Nós precisamos ter os pés lavados. E essa mensagem que o pastor Roberto essa convocação que nós fomos chamados aqui foi para isso, para nós alinharmos nisso. Nós temos que quebrar paredes, nós temos que quebrar paradigmas, títulos e começarmos a lavar os pés uns aos outros, independente da nossa igreja, independente da nossa denominação. Nós temos que fazer a obra que ele nos ordenou fazer, porque olha, o Talit ele deixou de lado. Ele se despojou de toda das suas prerrogativas. Não foi? Então a limpeza não era lavar o pé, tirar o chulé da gente. Era com referência à palavra que penetra no coração do salvo. João 15 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Está em mim e eu em vós. Isso aqui é que o povo aqui não ouve a minha pregação nem lê, mas aí o Espírito Santo sopra no ouvido deles, eles vêm ministrar aqui, que nem o Daniel fez, porque Daniel leu João 15, não foi, apóstolo? Está em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Muito bem, então nós sabemos que a limpeza não tinha a ver. A limpeza da água era a salvação. E a limpeza dos pés é a santificação. Contínua e diária. Contínua e diária. Então Jesus está provando para nós que apesar de salvos, precisamos de lavar os pés todos os dias. Veja o que ele disse para Pedro: se eu não te lavar, não tem partes comigo. Então, quero chamar a atenção da gente mais uma vez. Você foi escolhido mesmo? Quem acredita aqui? Eu sou pastor. Quem acredita? Estou falando de cargo, mas todo mundo. Eu sei que se você foi salvo, você foi escolhido. Mas levanta todo mundo a mão. Quem tem título e quem não tem. Eu estou falando para quem tem título, como eu. Se o título que eu tenho foi Deus que me deu, então eu não tenho que me apegar a ele. Sim ou não? Porque foi Deus que me deu o título. Davi cuidava das ovelhas dele? De quem que ele cuidava das ovelhas? Ele tinha o título, ele era pastor. Pastor de Deus, ungido de Deus. Ele cuidava das ovelhas do Pai. Então, o nosso ofício é para que nós cuidemos das ovelhas do Pai. Pedro, você me ama? Segunda vez eu perguntei. Jesus perguntou: Pedro, você me ama? Sim. Cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, eu te amo. Não, ele falou chorando. Ele falou assim, ó: eu te amo. O senhor sabe que eu te amo, o senhor deve saber que eu te amo, sei lá se eu te amo.
cuida das minhas ovelhas. O que Deus está chamando nós para fazermos é cuidarmos uns dos outros, pela palavra, pela lavagem pela palavra, porque aí as igrejas estão cheias de heresias. O diabo está entrando nas igrejas e arrancando as ovelhas das igrejas, porque não tem palavra, não tem cuidado com os pés, não tem zelo pelas ovelhas que sofrem. Aquele homem ali eu nem considero, aquele apóstolo ali nem levo em consideração, porque ele cuida de 600 pessoas perdidas, tá? Então ele faz isso aí, é ofício dele, ele nem devia estar aqui ouvindo essa pregação. Claro que devia, né, pastor? Ela sempre nos comove, e a palavra de Deus é poderosa para todas as pessoas. Então nossos cargos, vou terminar. Nem deu 5 da manhã. Nossos cargos estão ocupando o lugar errado. Estamos nos denominando com centenas de títulos e esquecendo de que o reino de Deus é invertido. Se você tem um título alto, você tem que trabalhar mais. É verdade. Você dobrou meu tempo, né? Não quer perder o cargo no banco, né? Deu mais 5 minutos aí, que já tinha só 5, já tem mais 5. Todo talento sem santidade não significa nada. Tá? Sabedoria, inteligência, retórica, sem lavar os pés ou sem santificação, pode nos condenar a não ter parte com Deus, como ele falou para Pedro, tá bom? Então, esse foi a palavra que o Senhor imprimiu no meu coração, para que eu pudesse compartilhar com vocês, porque quando eu descobri o que era o manto, eu fiquei impactado. Eu falei, meu Deus, eu tenho que compartilhar com a tua igreja as tuas verdades e os teus mistérios que estão ali prontos para nós. Vamos orar então por esse propósito? Vamos levantar então, vamos encerrar essa palavra do Senhor, pedindo que Ele imprima isso que Ele nos ensinou. Imprima verdadeiramente nas nossas vidas, amém? Amém, igreja? Amém. Pai Santo, eis aqui o que o Senhor nos comunicou. Eis aqui a tua humildade, o teu serviço que o Senhor ofertou para a humanidade, despojadamente. O Senhor é humilde, por isso o Senhor diz, aprendei de mim. Eu sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso. Para que vocês ficam se apegando a títulos? Isso não vale nada. Quanto mais eu dou título para vocês, mais eu capacito vocês para fazer uma grande obra. E eu ainda vou pagar vocês por isso. Quer dizer, já está pago, porque eu dei a salvação para vocês, mas eu ainda vou dar galardão se vocês me obedecerem e forem obedientes a mim. Então, Pai, nós te glorificamos nessa noite por essa reunião, como disse a Carol, que foi o Senhor que nos uniu. E daqui nós criaremos excelentes fundamentaremos amizades, relacionamento, interação com as igrejas, companheirismo, porque o teu Espírito é um Deus que une, é um Espírito que une, não é um Deus que divide, que faz facções e divisões e contendas. Então, que o teu Espírito cele essa palavra no meio de nós e nos una como uma família de Deus. Em nome de Jesus, teu Filho, e no poder do teu Espírito Santo. Amém. Palmas para Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus.